oponentes, né? E é mais ou menos isso, pô, que é Galo Terror, e a nossa história não vai ser manchada aí por meia dúzia aí de malandro que chegou agora querendo saber do que força, né? Eles na deles, nós na nossa aqui, né? Eu acredito que cada um faça ali o seu corre pelo seu clube, né? Então, assim, rivalidade mesmo a gente nunca teve dentro de Maringá, né? Fala, galera, hoje vai ser um papo diferente. Eu vou falar com as duas torcidas de Maringá, que uma apoia o Maringá e outra apoia o Grêmio Maringá. Vai ser um papo diferente, ver como é que eles acham do futebol, de torcida, e bora ver como é que é essa rivalidade de torcida organizada. Já não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar o que você achou, beleza? Fala, galera, tô aqui com o William, da Força. Obrigadão por ter vindo. Como você começou a acompanhar o Maringá Futebol Clube? Certo. Eu comecei a acompanhar o Maringá Futebol Clube, na verdade, bem no começo, né? Na transição ali entre subir da segunda para a primeira divisão pela primeira vez, certo? Até então 2013. Não conhecia o time. Isso, lá para 2013, 2014, né? Então ali pode dizer que eu peguei o Maringá naquela fase ali para acompanhar. E desde então, né, a gente começa a acompanhar o clube, né, começa a entender como é que funciona ali um clube menor e tal, né, e aí a gente consegue, né, ter essa paixão que a gente tem hoje pelo Maringá Futebol Clube. Fala, galera, tô aqui com o Sescon e com o Coringa, dois integrantes da Galo Terror. Como começou a acompanhar o Grêmio Maringá? Pois, o Grêmio Maringá, na minha questão, já veio de geração, né? Eu ia citar mais pra frente, mas assim, o meu tio, ele fundou a Galo Terror em 89, abril de 89, e de lá então eu na verdade não fui criado aqui, mas quando eu voltei eu voltei já participando do clube, né, embora não era a fase boa do clube, mas participando da torcida, né. Isso em que ano mais ou menos? Isso eu voltei pra cá fazem 2009 mais ou menos. Comecei a acompanhar o Grêmio em 2005, quando tinha outro nome ainda, né? Com meu pai trazia bastante pro estádio, sempre gostou de ter esse programa assim comigo, né? De trazer no estádio, acompanhar futebol. E acompanhei o Grêmio em 2005, 2006, foi quando eu entrei na Galo Terror, gostava da festa, assim, né? Que a torcida fazendo arquibancada. Inclusive, eu acho que minha maior paixão hoje acaba sendo até a torcida, né? Claro que o time também é minha paixão, né? E acabei ficando também um tempo fora, né? Igual o Coringa. Minha questão não foi nem morar fora, foi compromisso que eu fui criando ao longo da vida, né? E o destino acabou me trazendo de volta ano passado, quando o Grêmio voltou, né? O verdadeiro de Maringá voltou na terceira divisão e me juntei de novo à tropa da Galo Terror, né? E com isso, quando começou o seu envolvimento com uma torcida organizada? Certo, o envolvimento ele começou no ano que a gente chegou na final, se eu não me engano foi 2014, certo? Antigamente, do início, começava a assistir aqui na coberta com a minha família, depois comecei a ver o envolvimento da torcida organizada, como que funcionava, e eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de torcida, né? Sempre achei que é um incentivo pro time ir em prol do time. Então daí, né, até nesse ano eu já fui para descoberta, já comecei a me envolver com o pessoal da torcida, já comecei a fazer parte da torcida, e desde então a gente acompanha o Maringá aí desde sempre. Então, Ícaro, eu na torcida, igual eu falei agora anteriormente, né, meu tio ele fundou a Galo Terror em 89, né, naquela época ele fundou a minha mãe, a minha tia, a Maria, né, que provavelmente vai ver aqui com vocês, elas foram as primeiras mulheres integrantes da Galo Terror, em 89, né, em 91 a torcida pegou mais força, 90 para 91 ali, e assim foi indo, a torcida foi quando, né, cresceu, e aí foi os primeiros envolvimentos veio da minha família, né, eu nasci em 91, certo? Eu fui para São Paulo com 4 anos, voltei com 20, lá eu tive envolvimento com outra torcida organizada, foi lá que eu aprendi o mundo de organizado, né, entrei para 13 para 14 anos numa outra organizada, e trouxe conhecimento para cá, né, e aí aqui era outro presidente e tal. Aí eu assumi faz pouco tempo a presidência da Galo Terror, mas foi assim que eu comecei, entendeu? E você é o vice-presidente da Galo? E como começou esse envolvimento exatamente na torcida organizada?
Então, como eu falei anteriormente, né, comecei com 12 anos, mas isso era uma festa, assim, para mim, eu não sabia nada de torcida organizada. E quando eu também me afastei, assim como o Coringa, eu acabei também tendo envolvimento com uma torcida de São Paulo, foi ali também que eu aprendi o que é uma torcida organizada de verdade, foi aí que eu vi que eu era um torcedor organizado, que minha essência era isso, entende? E quando eu vi que o Grêmio voltou, que, porra, o terror, aquilo lá que eu vi quando eu era moleque, foi que eu me apaixonei. Eu resolvi voltar, pô, torcer pelo time da Quebrada, tá junto com a galera aí da minha cidade aí, né? Então, foi assim que começou e assim que foi o meu retorno, né? E agora, junto com o Coringa, né, sou o vice-presidente aí, assumimos há pouco tempo aí, uma nova gestão e esperamos aí dar continuidade numa história linda aí que é a Galo Terror. O que é ser um torcedor organizado para vocês? Pô, ser um torcedor organizado é uma pessoa que, pô, achou uma paixão, tipo, na vida. É uma coisa que eu falo pra minha mulher, falo pros meus amigos que ninguém entende. Amo futebol, mas é um pouco além disso, entende? Eu não quero só estar assistindo na televisão, estar reclamando se o time tá ruim e só comemorar quando o time ganha. Eu quero estar vivendo isso de alguma forma. Então, torcedor organizado é aquela pessoa que trouxe essa paixão para dentro da sua vida pessoal. Então, a gente às vezes, pô, deixa nossa própria família, às vezes a gente falta às vezes até um dia do trampo para estar acompanhando nosso time, para estar cobrando, entende? E não é só isso, é alegria ali, pô. A torcida organizada, pô, pode ter médico, pode ter um mecânico, pode ter, pô, um cara que não tem emprego, mas ali é uma só voz. Então, é um bagulho que achei significado para minha vida, foi a torcida organizada. Cara, eu imagino que o torcedor organizado, né, ele, como que eu posso dizer? Ele é uma pessoa que não mede esforço pelo clube, certo? Né, ele coloca o clube como prioridade, a gente coloca a torcida como prioridade, porque a torcida hoje ela vive em prol do clube, certo? A torcida organizada. Então a torcida Força ela vive em prol do Maringá Futebol Clube, certo? E a gente faz tudo possível, todo o esforço, né, pra gente trazer ali, né, um incentivo, trazer uma força, dentro do possível ali ajudar o clube a alcançar, né, os andares mais altos aí. E a torcida organizada, além do aspecto do futebol, tem alguma coisa que ela faz em prol da comunidade? Alguma ação em si? Não sei. Sim, sim, né? A maioria das torcidas, se não quase todas, né? Eles fazem várias ações sociais. Até nós da torcida também fazemos ações sociais. Fazemos ação de Dia das Crianças, ação de Natal. Fazemos recolhimento ali de alimentos para algumas entidades, né, carentes que necessitam desse alimento. Então a torcida, além de incentivar o clube, né, ela também faz bastantes ações para a sociedade ali, para ajudar quem precisa mesmo. Existe, Ícaro. Para mim, eu como torcedor organizado, eu aprendi desde o começo que o coração de uma torcida organizada é ação social, tá? Não adianta de nada ir lá e fazer o que tem que fazer. Claro que a gente tem que apoiar sim, o principal intuito nosso é apoiar nosso clube, mas a gente tem que mostrar para a sociedade que principalmente o torcedor organizado não é vagabundo, entendeu? Algo que a sociedade vê muito. Então, assim, para mim o coração é, sim, ação social, tá? A gente faz desde uma pequena campanha, seja ela o que for, doação de marmita, né? Eu falo pequena no modo pejorativo, uma doação de sangue, a gente tem, né? Para mim é por obrigação, ao menos por ano, umas três ações sociais, né? Por ano. Que no caso, por ano. Que envolve Páscoa, Dia das Crianças, arrecadação de brinquedo, todas essas coisas que a gente sabe que traz a felicidade na comunidade. Porque, querendo ou não, a gente tem que ser um espelho para a comunidade, a gente tem que trazer coisa boa, entendeu? Porque tem muita criança carente, tem muita família carente, então assim, a gente tem que fazer esse meio no meio do social também, entendeu? Então, para mim, o coração é isso. E é igual eu sempre falei, para mim, na minha gestão, que eu sempre levei na minha vida, o coração de uma organizada é a ação social, entendeu? É a parte social. Você já foi, digamos assim, torcedor comum. Qual que você acha que é a visão de um torcedor comum, né, em relação a uma torcida organizada? E depois, qual que é a relação da torcida organizada com a polícia? Certo. Referente à primeira pergunta, né, eu acredito que a visão do torcedor comum, uma grande parte não entende como funciona, né, só vê o que a mídia mostra, ele de repente mostra uma briga, ou de repente um desentendimento, ou um protesto. Então, por causa desses momentos que a torcida organizada acaba aparecendo na rede social, né, o pessoal tem um certo preconceito com alguma coisa.
Mas para quem já entende, por mais que a pessoa seja torcedor comum, não queira fazer parte do grupo da organizada e de fato entende como funciona, né? Ele vê que realmente a torcida é uma coisa séria, a gente faz sempre o bem e tá ali, né, para trazer só benefício para todas as pessoas. E com referente à segunda pergunta, né, que você comentou referente à polícia. Cara, hoje a gente conversa com o tenente ali da polícia, tranquilo, temos uma boa relação. Quando a gente vai jogar fora do estádio, a gente manda os ofícios para poder entrar com material, o pessoal também recebe a gente, né, responde e-mail, responde ligação. Então hoje, nossa relação com a polícia é bem tranquila, certo? E a relação com a imprensa? Cara, relação com a imprensa, eu, né, nunca vi desde quando a gente tem a torcida ali alguma indiferença, né, ou algum momento que pode ter ficado risco da relação. Né, a imprensa sempre teve de portas abertas para a torcida, para a gente, né, emitir uma nota, ou para a gente justificar algum fato, né, até para a gente, né, colocar nossos produtos, mostrar a torcida para o pessoal. E, né, acredito ali que das duas partes também, né, sempre teve as portas abertas também para eles em perguntar alguma coisa para a gente. Então, não dá para falar simplesmente um torcedor comum, porque eu acredito que existem dois tipos de torcedor comum. Aquele que olha a gente como realmente a gente que apoia o time, que tá ali fazendo uma festa, que, pô, tira as EG do próprio bolso para estar ali fazendo uma festa maneira para todo mundo ver, né? E só não quer fazer parte desse movimento, não quer dedicar o tempo, mas respeita muito. Mas também tem aquele lado de um torcedor comum que vê a gente simplesmente como marginais, pessoas que denigrem a imagem do clube. Então tem esses dois tipos, né? Então a polícia muitas vezes enxerga a gente como esse outro lado, como vagabundos, tudo. Então, muitas vezes acabamos, sim, sofrendo opressão, polícia, normal, isso é histórico, né? Acho que em toda parte do mundo, mas também, de certas formas, tem muitos policiais que enxergam a gente como pessoas normais que têm uma paixão e nos ajudam a chegar no nosso destino com segurança, né? Então, nossa relação com a polícia é o seguinte: a gente respeita o trabalho deles, sabemos que eles estão fazendo apenas o trabalho deles para a segurança nossa, segurança de toda a população que vai no estádio, né? Todo o público, mas também tem pessoas, não vou falar de uma corporação inteira, mas também tem pessoas ali dentro que acabam agindo com truculência e opressão em cima da gente. E a imprensa, vocês têm alguma relação? A imprensa é algo também que é difícil de falar assim, mas a imprensa, de certa forma, eu acho que nunca ajudou torcida organizada nenhuma no Brasil, no mundo talvez. A imprensa sempre vem nos prejudicando, fatos ocorridos assim, a imprensa sempre esteve em cima, batendo em cima, chamando a gente de vagabundo, certas coisas, porém, quando a gente está fazendo ações sociais, assim como o Coringa falou, eles também nunca tiveram presente. Então, a imprensa é algo que nós não temos relação, mas também não temos ódio. E, cara, uma torcida organizada, qual é a forma, caso tenha, de arrecadação da torcida organizada, que deve ter bastante custos, né? Sim. Tem muita gente, né, como eu disse, né, ainda mais torcida de interior, assim, que não tem, né, uma rotatividade grande de sócios e tudo mais, né, a gente tem muita dificuldade em fazer material, em fazer festa, de repente uma recepção pro time, né, só que é uma coisa que o pessoal não vê, porque eles acreditam que a torcida, vamos supor, a torcida força, né, tem a mesma quantidade financeira, a mesma quantidade de recursos que uma torcida ali de primeiro escalão, né, torcida de Série A, torcida até de outros países. Então, assim, hoje, nossa principal forma de renda é o sócio, né? A gente tem o nosso sócio mensal, que é R$20 por mês, tem o sócio anual, que é 210, daí anual sócio, né? E fora isso, a gente ganha o quê? A gente ganha quando a gente faz uma festa, ganha festa de aniversário, ou nos produtos que a gente vende, e tudo é revertido em prol da torcida mesmo. Então, tudo que a gente pega de lucro ali, a gente faz as contas, faz o balancete, manda no grupo dos sócios, e aí a gente reverte material, bandeira, né? Recepção para o clube e tudo mais. Ícaro, as torcidas organizadas, elas vêm assim, a gente tem o sócio, né? Como o clube tem um sócio torcedor, a gente tem o sócio da organizada. Ele paga uma mensalidade fixa e além do mais, o que eu incrementei muito na torcida, que para mim é muito essencial, é importante, a gente faz rifa. Por exemplo, a gente já fez rifas de camisa do clube, né? A gente compra, vende os números, tudo certinho, como todo mundo sabe como funciona uma rifa. O associado é o que é muito importante. As vendas dos artigos, tudo que a gente vai fazer é voltado ao caixa da torcida.
Caixa é esse que a gente usa para caravanas, né? Confecção de material, principalmente, tá? E as demais despesas que a gente tem no dia a dia de uma torcida organizada. Existe em Maringá outras torcidas consideradas rivais de vocês. Como vocês enxergam essa rivalidade? Então, a rivalidade dentro de Maringá, assim, é uma coisa meio complexa, né? Porque, assim, a Galo Terror é a torcida mais antiga que tem em atividade hoje em Maringá, certo? E tem outras torcidas organizadas, que eu não vou citar nome, mas teve umas que foram extintas, estão voltando, tem outras que, né, foram criadas recentemente. Então, assim, rivalidade mesmo, a gente nunca teve dentro de Maringá, né? A gente tem, sim, torcidas organizadas de primeiro escalão, que a gente chama, que são torcidas de times grandes, né? Como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que criam suas subsedes dentro de Maringá, só que pra gente não é rivalidade, entendeu? Agora, rivalidade aqui, no caso, igual tá, né, agora tem o Maringá, futebol, a gente pensa assim, que é indiferente pra gente, entendeu? A gente fazendo a nossa parte, eles fazendo a deles, cada um apoiando o seu clube, e pra gente é indiferente. Cara, falando como torcida força, né? Eles na deles, nós na nossa aqui, né? Eu acredito que cada um faça ali o seu corre pelo seu clube, né? Teve umas divergências aí entre as torcidas, mas, bom, né? Eu posso falar pela força, né? A torcida força ali sempre fez a sua parte na arquibancada, sempre apoiou o Maringá Futebol Clube. É o clube que hoje em dia, né, tá levando o nome do Maringá aí, né, Brasil afora, mundo afora, fica reconhecido. E por parte da torcida força, né, eu acredito que a gente está fazendo nosso nome na arquibancada aí fora dela. E essa rivalidade, assim, como vocês enxergam ter, além de um time, torcidas rivais? Isso, na hora do jogo, tem diferença? Cara, muita gente acredita, né, que tem a diferença, até porque o pessoal fala que Maringá, né, é uma cidade para ter um clube, mas se a gente for ver, Maringá é uma cidade grande, é maior que muitas capitais aí do Brasil. E tem várias cidades que tem mais de um clube, tem 2, 3, 4 clubes, né, e as torcidas também não têm uma boa relação entre elas ali, dos clubes, né, que jogam na mesma cidade. Então, né, natural, né, que de repente, às vezes, alguém vai querer que o seu time seja o melhor, que a sua torcida seja melhor, mas a gente faz o nosso, né, faz o nosso corre, a gente costuma dizer, né? E a gente está colhendo os frutos aí dessa boa direção. Sabemos que dentro de uma torcida existem pessoas de várias classes econômicas e sociais, assim como qualquer parte da sociedade. Mas vimos que esse ano aconteceram algumas situações de cenas lamentáveis no entorno do WD, no geral. Como e por que essas brigas acontecem? Então, essas brigas acontecem não por causa da organização em si, é sim por causa de pessoas. Então não importa se a pessoa é um mecânico, não importa se a pessoa é um médico, entende? A nossa torcida, ela repudia atos de violência. A nossa torcida simplesmente foi feita para apoiar o Grêmio Maringá, para fazer uma festa legal, para fazer ações sociais e não ter esse tipo de situações. Até porque todo mundo tem o direito de torcer para o time que quiser, fazer parte da torcida que quiser. Então são pessoas isoladas, entende? Que usam o nome da torcida para estar arrumando uma certa intriga com algum membro de outra torcida. Então usam o nome do time, usam o nome da torcida para isso acontecer. Nós também da Galo Terror somos aquelas pessoas que, apoiamos o Grêmio, damos nossa vida, como eu disse outras horas aí, damos nossa vida, damos nosso tempo para estar aqui, para estar com o Grêmio, e também nós não aceitamos alguém falar mal, alguém enfrentar a gente, mas então, a nossa torcida, ela repudia todo tipo de violência, mas nós também não fugimos de algum conflito que venha a ter. Nós estamos ali para proteger o nosso público, sendo ou não sendo de organizada, nós estamos ali para proteger a entidade, entende? Então, conflitos podem ter, mas essas ocasiões que teve no WD recentemente foram fatos isolados de pessoas que usaram o nome da torcida para estar arrumando algum tipo de conflito. Cara, eu acredito que, né, isso acaba acontecendo por conta de repente, alguma divergência, né, igual a gente comentou anteriormente ali, de clubes, de torcidas, né, uma ideologia não bate com a outra, ou de repente alguém não gosta de outra pessoa. E, bom, né, essas brigas acontecem, na verdade, eu, né, acredito que acontece muito por causa da falha, né, da segurança que é feita em dias, né. Eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra a torcida única. Eu acredito que a torcida única só demonstra, né, a falência do Estado e a omissão deles em querer resolver a situação, certo?
Ainda mais aqui, né, no Paraná, que a gente consegue tranquilamente, né, colocar duas torcidas no mesmo estádio, mesmo sendo rivais, certo? Então, acredito que quando acontece esse tipo de situação, né, é por causa ali que de repente teve alguma falha, alguma coisa que, né, possibilitou que acontecesse esse tipo de situação. Como são feitas as alianças das torcidas organizadas e quais torcidas são aliadas da Galo Terror? Olha, que normalmente as organizadas elas puxam alianças através de amizades de umas torcidas com as outras, entendeu? Um exemplo, eu tenho uma amizade com você, você tem com fulano, a gente puxa ele para nossa, né, para nossa união ali, para nossa amizade, ciclo de amizade. A Galo Terror hoje tem pouquíssimas organizadas que são aliadas, né? A gente pode citar Paranavaí, a Máfia, né, a Máfia Vermelha, a CVB, né, que é de Paranaguá, principalmente. Essa questão das alianças é uma coisa bem complexa e complicada, porque nem sempre agrada a todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente procura ver onde que é a maioria, onde que se dá bem. Por exemplo, a gente vai para um estádio para fora, isso daí eu vou te falar uma coisa de coração que a gente preza muito, porque normalmente nos estádios que a gente vai para fora, a gente é muito maltratado. Não tem água, não vou nem citar a questão bebidas alcoólicas, nem nada, vou falar o básico: água, banheiro decente, essas coisas. Então, assim, e a gente já é maltratado por ser de fora, entendeu? Principalmente por autoridades, por logística, entendeu? Então, assim, às vezes uma torcida recepciona a gente muito bem. A gente chega na cidade deles que, obviamente, eles conhecem muito melhor que a gente, e eles vão fazer essa recepção. E aí começa a criar esse laço de amizade, onde a gente acaba tornando uma união. Hoje, certo? Nós somos aliados com a torcida do Cianorte, que é a torcida Ira do Leão, com a torcida do Coritiba, que é a Império Alviverde, também da Dragões Alviverde, que é a torcida do Coritiba também, com a torcida Coxa Rasta, que é também do Coritiba Futebol Clube. Temos aliança com a torcida do Esquadrão, que é do 15 de Piracicaba, e temos amizade com algumas outras torcidas aí, né? A torcida do Goiás, torcida da Mancha Azul, do CSA. Temos recentemente amizade ali com a torcida Mancha Azul também, do Avaí. Então, assim, né, são pessoas ali que já fazem parte do grupo de aliança, né? Então, vamos supor, já são aliados, já são conhecidos de algumas torcidas nossas. E aí nós começamos essa relação de amizade, né? Porque para ter ali, né, parceiros em outro estado, de repente trocar uma ideia, né? Quando eles vinham jogarem para cá, ou que nós fosse pra gente jogar lá, a gente se reunir, tomar uma, né? Ver como estão os clubes e tudo mais. Ter uma torcida aliada também é uma forma de proteção quando você vai ver jogo fora, às vezes até de uma torcida considerada rival? Também, e não vou ser hipócrita que 99,99 é muito raro uma torcida que é autossuficiente o tempo todo. Até porque a gente tem um país imenso, gigantesco. Então, muito difícil você ir para um lugar e você ir num território desconhecido, você não sabe onde você está pisando, é um campo minado. Muito bom quando você tem aquele amparo de pessoas que já vivem lá, né? Claro que a gente usa assim, né, no meio das organizadas, a partir da hora que você faz uma aliada, você também consegue, entre aspas, inimigos, né, rivais. Então, não é assim, só amizade. É mais ao contrário. A cada uma que você arruma 2, 3 rivais, entendeu? Uhum. Então, assim, Você só tem que pensar bem quando for fazer. Referente à sua pergunta, cara, na verdade não é tanto por segurança, né? Existem algumas alianças que acontecem por esse motivo. A nossa, né, a gente tem ali aliança mesmo para formar amizade, né? A gente acredita ali que a torcida, ela tem, né, como eu falei, tem várias, não é obrigações, né, mas tem vários compromissos perante a sociedade, e a gente, né, sempre tenta fazer o bem, sempre tenta prezar o bem aí e tal, e dessa forma a gente vira, né, amigo do pessoal para mesmo chegar na cidade ali, de repente tomar uma, de repente conversar com o pessoal de longe mesmo, igual eu falei, saber como é que tá os clubes e tudo mais. Bom, acho que muitas pessoas conseguem entrar na torcida organizada. Duas questões. Como que faz se a pessoa quiser entrar na torcida organizada, no caso da Força, e o que leva uma pessoa a ser expulsa da torcida organizada? Certo. Primeiro, referente à entrada, né? Referente à entrada, né? Tem muita gente que acha que você tem que ser sócio para você fazer parte de uma torcida. Não necessariamente, né? Então você pode colar com a torcida, né? Pode adquirir materiais da torcida, pode fortalecer ali na arquibancada, e não necessariamente, né, você ser sócio da torcida. A gente sempre pede que o pessoal seja sócio, como eu falei, né? O dinheiro é revertido diretamente, né, na entidade, para a gente fazer as festas justamente para a torcida, né? Para o torcedor comum, para o clube e tudo mais.
que você pode fazer? Né? A gente tem um sócio, e aí pro torcedor, para ele fazer parte, é só ele chegar com a gente ali, entendeu? E acredito que nas demais torcidas também, né? Você chegar ali com uma boa causa, querer o bem do clube, né? Apoiar, não ficar, né, criticando ali antes de jogo, né? Cantar, fazer sua festa ali, acredito que você já tá fazendo parte da torcida organizada, certo? Referente à expulsão, cara, normalmente cada torcida tem ali o seu estatuto, né? Que colocam ali alguns motivos para expulsão ou não, né? De repente, alguma confusão, certo? Que de repente não, né, a pessoa, quando ela coloca a camiseta da torcida organizada, ela tá, né, representando a torcida organizada. Da mesma forma, quando você coloca a camiseta do Maringá, você está representando o Maringá, seu serviço está representando o seu serviço. Então, né, o que acontece? Às vezes as pessoas que têm, né, o nosso material fazem algumas ações que não são autorizadas, certo? Pela nossa diretoria, ou de repente, né, falam em nome da torcida, ou fazem alguma ação em nome da torcida sem comunicar a direção, e, né, sem autorização da direção. Então esses são os motivos que podem levar a pessoa a ser expulsa ou de repente ser suspensa da torcida por algum período, né? Depende ali da ação que ela cometeu e da consequência que vai trazer para a torcida. Pô, pra você fazer parte, só chegar junto, né? A gente vai querer saber o porquê que você quer entrar na torcida, né? Que não são pessoas normais que entram na torcida organizada, né? Ela tem que ter um porquê, entende? Mas toda pessoa, independente de classe social, gênero, sempre vai ser bem-vindo na torcida, né? E para ser expulso é faltar com ideologia, né? Já tivemos membros expulsos da nossa torcida e motivos são tá usando o nome da entidade para fazer coisas que nós não permitimos, usar dentro da entidade, fazer coisas erradas, como, por exemplo, a famosa talaricagem, né? Minha mulher, né, mulher do Coringa, temos várias mulheres que acompanham a gente, então a gente quer deixar a nossa mulher bem ali, para às vezes buscar uma cerveja, para ir dentro do estádio, amarrar uma faixa, então, pô, se tem um membro ali que já tá na maldade, daí na nossa torcida não se encaixa, né? Então é mais ou menos isso, se a pessoa agir a caminhada de, não vou nem falar de uma torcida organizada, mas que seguir uma caminhada ali de uma pessoa com caráter, ideologia, acredito que ela não vai ter motivo nenhum para entrar em conflito com a diretoria e ser expulso. Em referente à briga, a gente vê muito vídeo em rede social de briga de torcida que um pega material do outro, camiseta. O que significa isso quando acontece? É uma questão de honra? É uma questão de troféu? Como que isso é visto dentro de uma torcida organizada ou quando ocorre esse tipo de coisa? Cara, esse tipo de situação, né, quando acontece briga, igual eu comentei, né, falha de alguém ali que acaba acontecendo, né, esse tipo de situação, né, nós da Torcida Força sempre somos contra a violência, então nós não compactuamos com esse tipo de briga, né, a gente até sempre fala publicamente, e a gente sempre, quando acontece isso, a gente busca os responsáveis dentro da nossa entidade, né, para ter as punições cabíveis. Quando acontece esse tipo de situação, né, independente do estado, independente do time, cara, acredito que na situação ali, no calor do momento, não sei se é pra pessoa mostrar que pegou, né, o material do outro, alguma coisa assim, mas acontece esse tipo de situação, né? É normal ali no mundo das torcidas. Algumas torcidas organizadas, né, tem isso como um hobby, né? Alguns bons têm isso como hobby, né? Então, como é que a gente vai decidir quem que ganhou ali? Quem ganhou aquela briga, aquele momento, aquela pista? Pô, é pegar a camiseta do adversário, pô, é pegar a faixa e deixar o cara bem ali para voltar a trabalhar amanhã, né, para poder voltar para a família dele. Mas volto a ressaltar, isso é uma prática de alguns bondes, de algumas torcidas, não vou generalizar. Como eu disse, a Galo Terror, o objetivo principal é estar dentro da arquibancada, acompanhando o time, cobrando diretoria, fazendo a nossa festa junto com os amigos, mas nessa questão aí da pista, desses troféus, existe sim, e é uma forma de mostrar a conquista daquele certo. A força, como que surgiu a força maringaense, questão de transição dela? Porque o Maringá foi formado em 2010, né? Aí depois, com o tempo, tínhamos a Fúria Alvinegra, que era uma torcida que também fazia parte, né, do Maringá. Depois houve o quê? Você lembra a transição para mudar a Fúria Alvinegra para a Força Maringaense? Certo. Até muita gente confunde, né, essa questão da Fúria e da torcida Força Maringaense, né? A gente sempre acha importante e tenta frisar que são duas torcidas diferentes. Então hoje a Fúria, ela ainda tem a história dela, né? Ainda tem o nome de torcida, ainda pode colar em arquibancada normal, e a torcida Força é uma outra torcida. Então são duas torcidas, não é uma torcida que mudou o nome, né? Então o que acontece, né? A torcida Fúria Alvinegra, ela teve ali seus
até um tempo atrás, se eu não me engano, 2018, 2019, né, ela acompanhou o Maringá Futebol Clube, né, eu, como William, respeito muito a torcida, porque né, fiz parte da torcida, acredito que ela fez seu nome ali, tanto na arquibancada quanto fora dela, mas hoje, né, estou envolvido com a torcida Força e a gente, né, dá continuidade com a torcida Força e não sei como tá mais a outra torcida. Qual foi a fundação da Força, os motivos, né, e o porquê que hoje a torcida Força, ela tá onde está. A gente se juntou, certo? Após uma Série D de 2019 a 2018, se eu não me engano, certo? E a gente acredita, né, juntamos um tanto de amigos ali e acreditamos que a gente tinha que fazer uma torcida que tivesse identificação com o clube. Então, identificação com as cores, identificação com o nome, identificação do mascote, os ideais, né, o que a gente coloca ali de lema na nossa torcida, os cantos. Então, a gente sempre faz e sempre fez algo pra gente, né, ser o mais próximo do Maringá, porque, né, hoje a gente só existe por causa do Maringá. Então, né, pensou no nome, pensou nas cores, pensou no mascote, então tudo foi, né, em prol do Maringá, e você vê que hoje a torcida tem uma identificação imensa com o Maringá Futebol Clube, tanto sendo mascote, tanto nas cores, tanto nos cânticos que a gente fez novos para o Maringá Futebol Clube. Então é uma torcida que realmente, né, vive pro Maringá, e se o Maringá algum dia deixar de existir, a torcida também deixa de existir junto com ele. A Galo Terror é muito antiga, então já tiveram torcidas, acho que tiveram briga, depois fundaram umas outras. Agora, recentemente, tem o Galo Maringá, um novo time da cidade que fala que tem uma torcida chopp. Vocês sabem disso? Realmente existe algo desse gênero? E o que vocês vê quando ocorrem esses rachas e tem uma nova divisão de torcida organizada? O que isso representa na rotina de vocês? Ícaro, em relação às organizadas que vão surgir, a gente ouve rumores, né? Tem sim, teve problemas que muitos devem estar sabendo, né? Dentro da própria Galo Terror, como outras organizadas, como aconteceu com uma das torcidas aqui de Maringá na época. Em relação a isso, teve uma divisão, teve uma briga, né? E é igual a gente fala, um organizado ele nunca vai deixar de ser um organizado. O meu ponto de ver, e como eu não consigo ser um torcedor comum, sentar numa arquibancada, vestir a camisa só do time e ficar ali sentado comendo nada contra, deixar bem claro, mas comendo só pipoca, xingando e não, entendeu? Muitas pessoas também não conseguem. Então ali o cara teve uma desavença, ele foi expulso, acontece muito isso no meio da organizada, principalmente por falta de ideologia, por inúmeras coisas, ele não vai conseguir, então ele vai fundar uma outra torcida. Não vejo problema nenhum. Certo. Bom, e tem alguma pergunta que você acha que é importante falar sobre a torcida organizada? Alguma coisa que você lembra? Algo do tipo? Cara, a mensagem que eu sempre passo, né, até fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre isso, é sobre a não criminalização, né, e desmarginalização das torcidas organizadas, sabe? Eu acho que hoje o pessoal tem uma visão muito errada do que é ser um torcedor organizado, né, como eu falei, muito por parte, né, de alguma mídia ou outra que de repente, né, igual as nossas ações que a gente fez de final de ano, de Dia das Crianças, de recolher alimento, a gente não vê em nenhum lugar, sabe? Mas aí, se de repente aconteceu uma entrevista aqui no meio do jogo, alguma briga, a gente vê que tá em todos os canais, sabe? O pessoal não tem tempo para colocar vídeo ali. Todos não, né? Uma grande parte. Então, né, a mensagem que eu passo, né, se eu tivesse uma pergunta para fazer, é para a pessoa que de repente viu essa primeira impressão da torcida, ela não precisa de fato ser um torcedor organizado, mas que ela procure, né, entender o que é o torcedor organizado, ver como um todo, não ver ali, né, relances ou momentos esporádicos da torcida, para entender, né, que nosso objetivo é apoiar o clube e que a gente sempre está à disposição ali para o clube, né, sempre busca fazer, né, o bem em prol da sociedade, né, para que daí essa imagem que de repente seja errônea sobre as torcidas passe a mudar de acordo com o tempo. O que eu vejo problema, ao meu ponto de ver, que é uma falta de ideologia, é você mudar de time, certo? Por exemplo, você torce para um time, você passa a ser a de uma organizada do seu maior rival. Eu acho isso uma falta de ideologia. Você não se dá com a diretoria da sua organizada do seu time e você fundar uma outra torcida pro seu time mesmo, ok. Pra mim, entendeu? Agora você mudar ao ponto de você mudar de time, pra mim já é falta de ideologia. Então assim, cada um tem o seu ponto de vista. Pra mim, no meio de organizado, isso é inadmissível, entendeu? Então vão vir outras, assim como acabaram algumas, voltaram. A Galo Terror nunca acabou. Igual eu falei, meu tio fundou ela em abril de 89 e ela tá até hoje aqui, firme e forte.
E claro que a gente sabe que uma torcida organizada é o reflexo do time, né? Se o time não vai bem, a torcida fica mais fraca. Se o time tá no auge, a torcida cresce, né? Eu vou ressaltar uma coisa, Você falou também de torcida chopp, né? A torcida chopp é uma espécie, assim, digamos, de torcida organizada. A diferença entre torcida organizada e torcida chopp é que a torcida chopp simplesmente é composta por pessoas normais, né? Normais que eu digo, pessoas que não querem ter toda essa missão de que toda organizada tem, né? São pessoas que só querem ir tomar uma cerveja com os amigos, torcer pelo clube, né? Então acaba sendo um movimento ali da galera que junta os amigos, pô, manda fazer uma faixa, né? Algumas torcidas chopps chegam a cobrar também, a diretoria, de certa forma, fazem um papel de organizada também. Mas na grande maioria é um grupo de amigos apenas que só querem tomar uma cerveja e estar dentro do estádio curtindo, né? Então, essa questão de torcida chopp com a gente, que é uma torcida organizada, pra gente não muda nada, porque eles seguem outra caminhada, bem diferente da nossa, né? No final da Série D teve uma briga lá fora. Você lembra o que aconteceu? Por que chegou a ter essa briga fora do jogo na Série D? Cara, essa briga foi na primeira rodada da Série D, se eu não me engano, né? Aconteceu uma divergência ali fora do estádio, né? Que envolveram algumas torcidas, envolveu a Força e mais algumas torcidas. E a gente resolveu internamente nessa situação e também resolvemos ali, né? Enfim, da maneira que a gente achou que deveria ser resolvido. E, bom, eu vou falar isso porque, como eu falei, né? Como envolve mais torcidas ali, a gente não pode falar pelos outros, nem falar dos outros. Então, a parte da torcida Força foi que, de fato, aconteceu, né, alguma situação ali fora, mas a gente resolveu tudo internamente, né? E tá totalmente alinhado. Foi resolvido já. Foi resolvido pela torcida Força. Beleza. Will, queria agradecer. Opa. Falando Valeu. tudo da Força e que tudo de bom para vocês. Ano que vem, né, tenha caminhada e é bom sempre ter, né, clubes, né, que apoiam o time da cidade. Isso é muito importante, já que, infelizmente, ao longo da história, o Maringá sempre teve vários problemas com o time que terminava, acabava. É isso, cara. A gente faz o convite, né, assim como você sempre faz, né, para o pessoal de Maringá, o pessoal da região ali que de repente não tem o clube na cidade, vem apoiar o nosso tricolor. Torça pro clube da sua cidade, cara, é muito importante. Clube de interior é complicado, certo? Então, quanto mais pessoas apoiando o clube, maior o clube cresce, né? Então, só temos clubes, né, maiores hoje em dia de primeiro escalão porque alguém apoiou em algum momento. Vocês estavam envolvidos na briga no WD que teve após o jogo da Série D de um outro clube? Se sim, o que aconteceu de fato? Realmente, eu era um dos envolvidos, né? Não tem nem como negar, né? Eu acho que minha cara foi a que mais apareceu nos vídeos, né? E foi um dia ímpar, uma situação ímpar que aconteceu, como eu disse, o meu jeito de torcer, a minha ideologia dentro de uma torcida organizada é totalmente diferente, é longe de pistas, né? Mas aquele foi um dia diferente que rolou na minha vida, né? Então o que aconteceu é o seguinte, de uma forma mais clara, chegou o Maringá FC aí, pô, massa, né? A cidade merece isso, já que infelizmente o nosso clube não estava tão bem. Chegou uma torcida organizada, massa também, entende? Só que a questão é o seguinte, eles foram pro Maracanã, cara, máximo respeito, né? Infelizmente nós não podemos viver essa experiência com a nossa torcida, com o nosso time. Mas para essa torcida, para eles não estava o suficiente. Eles precisavam usar o nosso nome, a nossa história para crescer. Então foram dias, meses ali de postagens em Facebook, zombando da nossa história, zombando da cara dos nossos componentes, né? Zombando da nossa correria, e foi sendo avisado, né? Para parar tudo, que a gente, respeitava a caminhada deles, era andar paralelo ali, né? Tinha espaço para eles aqui, tinha espaço para a gente, e não houve esse respeito. Então, como eu disse, a organizada não é só estar dentro do estádio curtindo, também é estar cobrando diretoria e também é estar botando a cara, o peito ali, né, para defender as nossas cores, defender a nossa farda. Se for preciso ali, vou ficar para trás, vou tomar porrada, volto para casa e pelado sem minha farda, mas não vou deixar alguém desrespeitar a minha entidade, a minha farda, não vou deixar parceiros meus para trás. Então, o que aconteceu aquele dia foi uma simples cobrança. Depois de avisos, a gente teve que cobrar eles para finalmente encerrar isso. Acredito que depois daquele acontecido,
não vou dizer uma paz, né, que tem entre as torcidas, mas acredito que depois daquele ocorrido cessou essa guerra do futebol maringaense que tanto se fala, né? E é mais ou menos isso, pô, que é galo terror e a nossa história não vai ser manchada aí por meia dúzia aí de malandro que chegou agora querendo saber o que a torcida organizada, não. Então, Ícaro, em relação a isso aí é o seguinte, eu não sei se você sabe, se o pessoal sabe, mas existe um tratado de paz dentro das organizadas em Maringá, tá? Isso eu estou envolvendo torcidas do São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, todas elas, Vasco, todas elas, tá? Cada um tem as suas raízes aqui e desde 2012, se eu não me engano, existe esse tratado de paz, tá? A gente tem um grupo que é formado pelos lideranças de cada torcida que dentro de Maringá não pode ter esse tipo de coisa. Da qual essa torcida que você citou, que estava envolvida também nessa briga, ela quebrou esse protocolo. Tá? Ela quebrou esse protocolo não só com a gente, como com demais torcidas. Tá? Ficou bem famoso aí, conhecido, um adesivo que foi colado em cima de uma torcida organizada de primeiro escalão que a gente fala, né? Eles sabiam que eles tinham feito besteira quando eles fizeram isso. E então assim, e das demais coisas. Tanto é que os presidentes, os lideranças dessa organizada que você citou que estavam no confronto com a gente, eles não fazem parte desse grupo, porque ninguém quer. Então assim, é uma coisa complicada. Então foi da onde que eles quebraram essa regra que a gente tem dentro de Maringá desse tratado de paz, né? Foi o que deu acabou ocasionando nesse vídeo. Bom, queria aqui agradecer por o papo, eu também sou um futebol. Agradecer aqui, o Meirelles, que não tá aparecendo, mas fez a filmagem dos dois. Agradecer o Will também, que tava lá do outra organizada. Então, assim, Galo, força. Então, galera, comente o que você achou da entrevista, curte, se inscreva no canal e bora acompanhar.